Hoje a gente vai fazer uma investigação forense um pouco diferente. Nós vamos pular direto para uma sequência de perseguição mitológica absolutamente aterrorizante. A ideia aqui é desvendar uma teia super complexa de ciúme divino e, bom, muita fragilidade humana. Vamos investigar as engrenagens dessa tragédia clássica, sabe? Peça por peça, até chegar bem no núcleo da coisa. Imagina só a cena. É aterrorizante. Hipólito tá lá, na sua biga totalmente desgovernada, sendo encurralado por um monstro marinho negro, gigantesco. E o pior de tudo? Não tem nenhum público vibrante para testemunhar essa morte iminente. Sem palmas, sem torcida, apenas rochedos secos, super silenciosos em volta. E uma árvore esquelética logo ali na frente. É de arrepiar. Mas peraí, vamos pausar a ação bem aqui. Fica a grande pergunta investigativa. Como é que um herói super celebrado, no auge da juventude, no auge da força, acabou desse jeito, à beira da morte e literalmente sendo caçado por um monstro? Qual foi o exato caminho de decisões e de emoções, né, que jogou ele nesse desfiladeiro tão solitário? Para entender como essa colisão aconteceu, a gente precisa mapear as motivações e as consequências letais de cada personagem envolvido. É uma verdadeira reação em cadeia de emoções. Pensa assim, tudo começa lá nos céus, com o ciúme divino de Vênus que ordena a maldição. Aí isso desce para a terra e molda a paixão maldiçoada da Fedra, que acaba mentindo de um jeito destrutivo só para salvar o próprio orgulho. E onde isso vai parar? Na ira completamente cega de Teseu, o pai que invoca o monstro letal. Cada um deles agiu movido por instintos incontroláveis. Foi o palco perfeito para o desastre. E a nossa história começa, de fato, com um contraste fatal. De um lado, a gente tem uma amizade impecável, casta e puramente platônica entre a deusa Diana e o mortal Hipólito. Uma relação baseada no respeito, unida pela maestria na condução das bigas, só que em total oposição a isso, desponta um desejo obsessivo, avassalador, que logo logo vai ser forçado sobre a madrasta dele, a Fedra. São duas forças completamente opostas, numa rota de colisão frontal. O verdadeiro catalisador de toda essa bagunça? Ciúme divino. A deusa Vênus se sente totalmente insultada pela negligência do Hipólito com os templos dela dedicados ao amor. E claro, ela se recusa a aceitar essa amizade platônica com a Diana. Como a maioria das divindades mitológicas, Vênus é, para dizer o mínimo, extraordinariamente mesquinha e vingativa quando é ignorada. Com puro despeito, ela simplesmente ordena que seu filho, o Cupido, intervenha e dê uma punição exemplar nesse mortal. É impressionante ver como essa armadilha se constrói em passos friamente calculados de interferência divina. Não é um simples arrobo imediato, não. Primeiro, rola aquela observação fria da Vênus. Depois, vem a ordem expressa para o ataque do Cupido. E o arqueiro não age na pressa, de jeito nenhum. Ele entra no palácio e aguarda pacientemente o momento exato em que a mente da Fedra dá aquela divagada num pensamento supermundano sobre o enteado. E só no último instante, no compasso de espera mais cruel possível, a flecha do desejo tóxico é disparada. O amor aqui não tem nada de romântico. É, na verdade, um veneno implantado. E adivinha? Esse veneno divino atinge o efeito máximo num momento extremamente público, durante os Jogos Panatenaicos lá em Atenas. A ironia aqui é gigantesca. Imagina milhares de peregrinos reunidos em procissões, todo mundo buscando proteção e alívio para suas tribulações pessoais. Enquanto a rainha, bem no meio dessa festa toda, encontra apenas uma tortura psicológica implacável. O nível de detalhe visceral dessa situação é angustiante. Enquanto a Fedra está ali lado a lado com o Hipólito na procissão, ela é totalmente consumida por essa proximidade física. É uma verdadeira sobrecarga sensorial. O calor da pele dele, a textura do suor, a tensão viril dos músculos trabalhando ombro a ombro com ela. É uma obsessão induzida, sabe? A percepção dela fica hiperfocada, sufocando qualquer restinho de sanidade que ainda pudesse existir. E aí rola um nível de ironia dramática que é um absurdo. O Hipólito, super inocente, se dirige a ela usando a palavra madrasta. Quer dizer, é um lembrete vivo dos laços familiares e de todo o respeito que une os dois. Mas enquanto ele está lá, sorrindo para o festival com a maior ingenuidade, a mente dela queima secretamente com um desejo que é estritamente proibido. Isso vai construindo uma tensão que, olha, é insuportável. Bom, chegamos então a uma cena que é fundamental.
Lá na arena, o Hipólito doma, de forma bem violenta, um gigantesco cavalo negro indomável. Sangue escarlate chega a derramar na areia. Essa imagem espelha perfeitamente a luta fadada ao fracasso que está por vir. Para a Fedra, que está assistindo a tudo lá das arquibancadas, ver esse vigor bruto dele, esse triunfo sobre a fera, empurra a mente dela completamente além das fronteiras da razão. Prova que nem a compostura humana mais rígida resiste a um veneno divino e ao colapso de emoções reprimidas. E aqui a gente tem o clímax explosivo da paixão da Fedra. Sem controle nenhum, ela se lança sobre o Hipólito no palácio, fala mal do marido e implora pelos beijos do enteado. A resposta para essa explosão toda, ela é recebida com um repúdio áspero, direto e cheio de uma profunda aversão por parte do Hipólito. Ele simplesmente exige que ela recubra a própria alma de pudor, um balde de água congelante. É a partir dessa rejeição que rola um ponto de virada muito sombrio e devastador. Totalmente destroçada, a Fedra pega toda aquela vergonha e transforma numa mentira monstruosa. Profundamente humilhada e cega pelo medo da exposição social e pela raiva, ela redige uma carta forjada. Nessa carta ela acusa falsamente o Hipólito de ter atacado ela. E aí, escolhendo a morte em vez de enfrentar desgraça pública na corte, ela tira a própria vida, se enforcando nas vigas do teto. O manto dela caindo até a cintura acaba sendo um último, trágico e silencioso protesto. Depois disso, o desastre só acelera. Acompanhar a cronologia da ira do Teseu revela um negócio assustador. Tudo começa com o choque imenso dele ao chegar e encontrar Fedra sem vida. Daí, passa direto para a fúria de ler aquela carta forjada e evolui super rápido para uma recusa categórica em sequer ouvir qualquer defesa do próprio filho. O resultado? Um banimento relâmpago para o Peloponeso e a invocação de uma maldição letal. É a prova claríssima da total incapacidade de um líder de enxergar além da própria raiva, selando um destino trágico em questão de minutos. O ponto crucial da história é exatamente essa maldição. Gritadas por um pai politicamente encurralado e emocionalmente cego ao deus dos mares, Netuno, essas palavras servem como um gatilho. Um gatilho invisível, é verdade, mas absolutamente fatal. É isso que invoca aquele ataque monstruoso que a gente viu lá no começo da nossa reconstrução. É super importante notar esse contraste na hora da verdade. De um lado, a gente tem a precipitação cega do Teseu, não ouvindo razão nenhuma, agindo puramente na paranoia política e no orgulho ferido. Em contrapartida, aparece a deusa Diana, super objetiva e leal. Ela traz evidências mágicas irrefutáveis numa última tentativa de expor as mentiras que estavam escondidas e forçar o rei teimoso a enxergar as reais consequências dos atos dele. E através do reflexo num poço mágico, que a ignorância do Teseu finalmente desmorona. Oculta naquelas águas, a luxúria secreta da Fedra e toda a falsidade da carta são reveladas ali, sem nenhum filtro. O peso dessa constatação literalmente esmaga o Ei. Ele finalmente compreende a consequência ativa e totalmente incontrolável da própria maldição e clama em desespero quando vê que, o estrago já está feito. A deusa Diana solta esse aviso duro, cortante. E é exatamente isso que traz a nossa investigação a um ciclo completo. A gente retorna para o ponto exato onde a narrativa começou. Esse espelho místico joga a gente de volta àquele momento de perigo e desespero, direto para o desfiladeiro onde a perseguição alcança seu ápice absoluto. O horror visceral dessa colisão final vai muito, mas muito além do impacto físico. Revela um colapso psicológico severo. A culpa domina o Hipólito num nível que provoca alucinações terríveis. Ele jura ver o rosto da Fedra no touro marinho e os braços esqueléticos dela esperando por ele naquela árvore seca logo à frente. O terror é tão gigante que uma rédea acaba escapando e se enroscando num galho morto. A biga capota com uma violência absurda, emaranhando os cavalos em pânico, e o corpo do jovem herói é arrastado sem piedade nenhuma sobre as rochas superafiadas do litoral. A gente conclui esse doloroso arco narrativo com a figura em luto da Diana. Ela, mesmo sendo uma deusa poderosíssima, se encontra agora completamente impotente para reverter um decreto divino que se mostrou mais forte que a própria vontade dela. Só o que resta é recolher tristemente o corpo quebrado do amigo e levar para Trezena. É um testemunho silencioso e bem sombrio de que forças gigantescas operavam totalmente fora do controle humano e divino. Para fechar nossa jornada de hoje, fica essa ponderação filosófica profunda e da qual não dá para escapar. Juntando todas as peças desse enorme quebra-cabeça mitológico, será que o livre-arbítrio realmente existiu em algum momento?
O Fedra, Hipólito e Teseu não passaram de meros peões num tabuleiro manipulado cruelmente por Vênus? Fica aí o convite para reavaliar as evidências dessa tragédia brutal e refletir de quem é, no fim das contas, a verdadeira culpa. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui e a gente se vê na próxima.